estar em Israel algumas vezes. E eu aprendi algo lá. Isso mexe comigo, isso que eu vou falar agora. Quando eu passei já algumas situações na minha vida que eu não consigo. Eu oro todos os dias, eu falo com Deus, oro mesmo. E já houve momentos na minha vida que eu não conseguia orar. E aí eu aprendi, quando Deus criou o homem, eu sou a favor da teoria do criacionismo. Eu acredito que Deus criou o homem. Sim. Né? E quando Deus criou o homem, segundo o Gênesis, ele cria do pó da terra e faz tal. Quando ele termina de fazer o boneco Sim. de barro, o texto sagrado diz que ele sopra dele para as narinas do boneco. E a partir daquele momento o boneco começa a ter vida. A ter vida, isso. E é interessante que vem uma pergunta. Deus, ele é espírito. Deus, ele não é um ser como nós, que precisamos de respirar para nos mantermos vivos. Deus é espírito, logo o espírito não respira. Se espírito não respira, porque como é que sopra? E o livro sagrado diz que Deus soprou nas narinas desse boneco. E aí eu aprendi que esse termo Deus soprou, na verdade foi Deus, ele extraindo, eu estou assim, sintetizando, tá? É Sim. muito mais complexa a explicação, mas estou sintetizando e deixando muito simples. Deus, ele extraiu de si mesmo centelha dele. Naquele momento ele depositou uma porcentagem pouca de Deus dentro do boneco, e aquele boneco ele deu a multiplicação que chegou até nós. E logo eu entendo que Deus ele teve a fantástica ideia do respirar. Mas nós não respiramos porque simplesmente sobrevivemos. Tem um propósito. Se você sentar com um rabino hoje, um grande mestre do judaísmo, você vai perguntar para ele qual é o nome de Deus. E ele vai te dar uma resposta que essa resposta ela é quase assim não compreendida. Ele vai falar assim, ó, na verdade, o nome de Deus é impronunciável. Tanto é que o nome de Deus, para os judeus, quando é para falar a essência da tônica do nome dele, da qual os judeus podem falar, não pode falar com a cabeça descoberta. Eles cobrem a cabeça, por isso que eles usam o kippá, justamente por uma questão de reverência. E assim, o mais próximo que a língua humana conseguiu se conectar para chegar perto desse nome impronunciável de Deus foi essa expressão aqui, Yahvé. Para alguns, Jeová. No original, Yahvé. E quando você se conecta com o nome Yahvé, ele se divide em duas partes. Yahvé. E os sábios rabinos antigos, eles disseram que Deus, ele teve a ideia de colocar o nome dele dentro de nós. De uma maneira tão grande, que todas as vezes que nós respiramos, nós chamamos por ele. Quando a gente puxa, Yah. E quando a gente solta, Vé. Então Deus teve a ideia que mesmo se você não parar para falar comigo, mesmo se você não parar para orar, você vai viver me chamando. Caraca. Deus teve a ideia do primeiro nome que a criança falar quando nascer é chamar o nome dele. Que a primeira coisa que a criança faz é... E a última coisa que o ser humano faz antes de morrer Suspiro, né? é dar seu último suspiro. O ser humano nasce chamando por ele. E o ser humano morre chamando por ele. E até você, que não acredita que ele existe, você está chamando por ele mesmo sem querer. Top.